Tudo bem, meus amigos? Boa tarde. Mais uma semana das formas estruturantes. Hoje vamos falar especificamente da reforma tributária. Mas hoje o foco é um pouquinho diferente. Nós vamos analisar um pouquinho o que está acontecendo no Congresso Nacional, porque houve uma certa divisão naquelas casas, né? A gente viu que o presidente Lira ele não apoiou a comissão mista, e o Senado apoiou, então a coisa ficou meio dividida. Em contrapartida a isso, existem diversos projetos lá encaminhados, tanto numa casa como na outra, sobre uma reforma silenciosa, porque ninguém fala. É a reforma tributação, renda, patrimônio, enfim, uma série de situações ocorrendo e que a gente não sabe como isso vai ficar. Então, hoje a nossa ideia é trazer um pouquinho desse conhecimento que nós tivemos ao longo desse período todo, do que está acontecendo naquelas duas casas lá. Tudo bem, Diogo? Como é que você está? Está aqui comigo para a gente conversar a respeito desse tema. Tudo bem, Diogo? Bem, presidente, vamos tentar trinchar mais um pouquinho dessa complexa tramitação dos temas tributários das nossas casas legislativas, presidente. Pois é, então, o que aconteceu? Né? Na verdade, ficou confuso, né? O presidente da Câmara, Heitor Lira, não só não aprovou, né, o relatório do Aguinaldo, né, Aguinaldo Silva, como voltou para trás, né? Quer dizer, não sei como isso vai ficar. Ao passo que no Senado, nosso presidente daquela casa está apoiando o projeto, quer entender e quer botar, talvez, em votação no Senado. Então, a gente não sabe exatamente como é que vai ser esse encaminhamento. Isso é um problema que nós não sabemos o que isso, qual vai ser a repercussão disso. Mas, apesar de tudo isso estar acontecendo, a gente também tem visto outros projetos nas duas casas importantes que falam sobre tributação de renda, né? E alterações na tabela do imposto de renda pessoa física, né? Da tabela progressiva, tributação de dividendos de lucro, né? E de forma muito forte, né? Então, isso acho que é importante a gente trazer um pouquinho aqui para nossas reflexões, porque algumas coisas que a gente ouviu lá atrás, especialmente pela Receita Federal, quando disse no início da mudança do comando, né, que o Tossas entrou no comando da Receita, ele já disse que faria a reforma pelo governo em 4 etapas. Né? E essas etapas, na verdade, ele já colocou muito claramente isso lá atrás, não sei se foi em 2018 ou 2019, não lembro exatamente a época, mas foi lá atrás, quando ele assumiu, acho que em 2019, se não me engano, e que já dizia exatamente algumas coisas que a gente tem visto caminhar naquelas casas. Né? Então, é importante a gente aqui ressaltar que o próprio governo disse desde o início que a ideia era fazer reformas estruturantes na questão tributária, trazendo simplificação, mas que não haveria aumento de carga tributária. E a gente não tem visto isso em nenhum dos projetos ali apresentados. Né? As PECs que estão lá dos tributos indiretos não trazem nenhuma carga no seu corpo, nenhum artigo fala qual será a alíquota que vai se cobrar os tributos que serão substituídos. A gente não sabe exatamente qual é isso, qual é o valor disso. E a proposta do governo, a PL 387, traz sim um aumento de carga tributária na unificação do PIS e COFINS, né? Mudando, acabando com a cumulatividade, deixando tudo não cumulativo e levando a uma alíquota única de 12%. Então, aumenta sim, nominalmente, a carga tributária, um aumento muito expressivo, especialmente quem não está no regime, como quem não está no regime não cumulativo, que hoje paga 3,65, vai ter que pagar 12. Então, isso nos traz, assim, da linha vermelha, e nos traz uma preocupação muito grande. E como isso vai ficar, como será tratado. Então, mais ou menos essa linha, eu queria conversar com você, né? Como é que você está enxergando esses projetos que estão caminhando lá naquelas casas, essa mudança da tabela do imposto de renda, enfim, tudo isso que está acontecendo de forma silenciosa, porque ninguém comenta muito sobre esses projetos, né? Presidente, justamente é isso que preocupa, né? A gente vem há um bom tempo, há um período de anos, né, discutindo reforma tributária
e o foco desse tema fica concentrado na reforma tributária e temas paralelos, temas também tributários, mas que não estão contemplados nessas medidas, nessas PECs, eles acabam ganhando corpo no Congresso. E aí a gente já vem batendo há muito tempo aqui nesse nosso espaço, né? A nossa federação vem dizendo essa questão de daqui a um pouco ter um discurso populista, ter um discurso de Robin Hood, né, presidente, de tirar, supostamente, de tirar dos ricos e dar para os pobres, e é o que me parece esses projetos que tratam da atualização da tabela do imposto de renda da pessoa física, que é uma bandeira nossa, que a gente defende, é uma grande injustiça com todos os trabalhadores, né, a defasagem da tabela, que já superou e faz tempo a 100% de defasagem, e tem que lembrar, né, que essa tabela atinge a todos os trabalhadores no Brasil, carteira CLT, autônomo, empresário, funcionário público, da área da iniciativa privada. Então, realmente é uma coisa que tem que ser atacada. O que nos preocupa é que essa compensação para poder atualizar essa tabela, que não é, eu não entendo como renúncia fiscal, afinal de contas, é uma atualização de uma tabela, mas ela quer ser, o que se discute é que a compensação econômica, financeira dessa suposta atualização da tabela se daria com a tributação de dividendos, entre outras. E aí uma discussão é muito mais ampla, mas que acaba pegando um pouquinho mais de força, porque a tabela atinge a todos e a tributação de dividendos atinge apenas alguns. Então, aí fica a minha preocupação, presidente, de um tema tão importante estar passando num movimento lateral a uma reforma tributária que acabou dando uma recuada com essa posição que o senhor mencionou aí na abertura da nossa conversa. Essa semana mesmo eu tive uma participação do evento do nosso SESCOM lá no Rio Grande do Norte, um evento com o pessoal da Receita, e eles trouxeram exatamente essa proposta. Na verdade, a opinião deles, você percebe que é uma proposta das casas de fiscalização geral, das secretarias de Fazenda, a própria Receita Federal. Então, nesse discurso, né, em que deveria se tributar os ricos, né, e diminuir e acabar com a injustiça da tributação hoje no lucro, no imposto indireto, né, para diminuir um pouco de quem é menos necessitado. Então, eles falam em ricos, né? Não falam em classe média, né? Eu vejo com muito ceticismo, isso acho que a gente tem que pensar, em que a gente não tem que trazer o classe média uma situação mais de pobreza, diminuir o nível dele, e ao contrário, tentar melhorar a vida de que tem uma condição menos favorável para subir, tentar chegar à classe média e subindo. Quer dizer, o pensamento tem que ser ao contrário, né? E a gente percebe que essas medidas elas são mais imediatistas e vão construir esse tipo de situação, né? De diminuir cada vez mais o achatamento da classe média. Ele é muito patente nesse projeto, da forma como ele está sendo colocado, né? Então, é importante a gente ressaltar isso, porque as justificativas já teve vários tipos de justificativa, né? Então, isso é uma questão que a gente precisa ficar atentos, né? Ainda mais nós que entendemos profundamente de tributação, conhecemos como é que funciona isso, não é de hoje, né? É uma coisa antiga, e a gente sabe, na verdade, o fato de você não atualizar uma tabela, a tabela progressiva de imposto de renda, por exemplo, todo ano, significa um aumento indireto de tributos. Evidentemente, o imposto de renda, indiretamente, está sendo aumentado. Você não corrigiu a inflação daquele período, né? Hoje, tudo é atualizado, né? Aluguéis e tudo mais, contratos, né? Em geral, uma atualização anual. Então, não existe essa possibilidade. Eu ouvi dizer até lá atrás, às vezes, uma pessoa ligada a esse meio político, que não poderia se fazer a atualização porque voltaria em indexação. E voltando à indexação, voltaria à inflação. Quer dizer, é uma coisa absurda, né? Mas, de qualquer maneira, a gente tem que ter essa visão, né? Outra coisa que a gente escuta muito falar, não, mas essa tabela foi corrigida em 2015. É mentira. Na verdade, uma mentira é isso. Em 2015 foi feita uma correção parcial daquele período, daquele ano, pelo então presidente Dilma Rousseff, que
a inflação foi de 10%, ela corrigiu 5% na tabela. Então, ela fez uma correção ainda indevida, pela metade, não fez nem a do período dela, daquele ano de 2015. Então, na verdade, se a gente pegar desde 96 e até hoje, nunca houve correção na tabela. Hoje, o valor de defasagem ultrapassa os 100%, né? Chega, se não me engano, a 113%. Né? O valor, me parece, o valor de 2021, do teto mínimo, né, sem tributação, seria 5 mil e poucos reais. E a gente está no valor de 1.900 e poucos reais. Então, a gente percebe que a diferença é realmente grande. E tem muita gente dizendo por aí, não, já bem, nós vamos corrigir essa tabela, o valor mínimo vai ser 3 mil e poucas, como se fosse um favor, o que não é verdade, vai ficar ainda abaixo do que seria o justo. Né? É uma injustiça muito grande se pensar dessa forma. Então, começa por aí. E, em segundo lugar, né, as alíquotas. Né? Hoje começa em 7,5% e vai em 27,5%. Né? O que se pretende nas tabelas que estão apresentadas nos projetos daquelas duas casas, começa em 27,5%. Tem umas tabelas que vão a 35%, tem outras tabelas que vão a 45% de alíquota nominal. Ah, não, mas não é alíquota efetiva. Não é efetiva, mas a efetiva é muito alta, é muito maior do que a efetiva dos 25, 27 mil nominal. É muito maior do que isso. Não tenha dúvida, a gente precisa ficar muito atento a isso. E junto com esse mix que estão querendo fazer, virá, sim, a mudança, eles estão dizendo que vai reduzir a alíquota que se cobra hoje das empresas e vão fazer uma passagem para a cobrança dos dividendos e dos lucros. Só que, se você olhar atentamente, essa mudança, ela baixa menos e aumenta bastante. Quer dizer, também terá um aumento, sim, de tributação nos dividendos e nos lucros, porque vai diminuir menos da empresa e vai criar uma tributação que até agora não se tinha, né? Não se tinha desde 96 também, que existia anteriormente essa tributação e agora não existe mais. Agora, isso daí gera o quê? Gera justamente um aumento de carga tributária para o cidadão e para as empresas, né? Desestimulando, né, a atividade econômica no país. Isso é muito ruim pensar com esse critério. Né? Esse é um problema, né? Porque quando se fala nessa compensação financeira, o foco principal são dividendos, mas também já está se falando em despesa médica. Então, vamos tirar a despesa médica, que vai onerar os mesmos. Outra questão que salta aos olhos para nós que acompanhamos um pouquinho essa situação, o projeto, um deles, né, mas que está tratando da atualização da tabela do imposto de renda, que a compensação se dá na tributação dos dividendos, ele tributa os dividendos, inclusive, dos empresários, dos microempresários, das empresas do Simples, que nem vão ser beneficiados pela redução da alíquota de imposto de renda, como está previsto no projeto. Quer dizer, se reduz a alíquota do imposto de renda de 15% para 12,5%, e se atualiza a tabela, se tributa os dividendos e atualiza a tabela do imposto de renda da pessoa física. No entanto, as empresas do Simples têm uma alíquota única e não se fala, não tem previsão de redução para eles, só o ônus de tributar os dividendos. Então, eu acho que a gente está numa discussão muito perigosa de ir por esta linha, até porque a origem de tudo isso, muito pouco se fala. A gente precisa diminuir a necessidade de arrecadação do Estado. Então, nós precisamos, sim, partir de uma redução orçamentária das despesas públicas, talvez aí uma discussão mais ideológica, né, de tamanho do Estado ou não, mas é o princípio, porque que a tabela do imposto de renda da pessoa física tem que ser atualizada, isso acho que é indiscutível em qualquer meio, em qualquer setor. Agora, a forma de subsidiar essa atualização, que, repito, é uma mera atualização. Não estamos falando de ganhos reais, a gente está falando de uma mera atualização que não poderia ter chegado no estágio que está. E como o senhor bem falou, desde 96, as atualizações que ocorreram se deram de maneira muito menor que a necessidade, que é o mínimo, que é a inflação. Então, se atualizava a tabela por 8 anos, se não me engano, 4,5%, que era a meta da inflação, e a inflação era maior do que isso.
Chegou ao ponto, nesse exemplo que o senhor citou aí de 2015, que a presidente do Brasil chegou em rede nacional no dia 1º de maio para anunciar um aumento de 5% da tabela para janeiro do ano seguinte. No entanto, a inflação foi superior a 10%. Então, e dando como uma vantagem, como um benefício, como uma conquista. Não é justo isso. Mas também chegar a este ponto e querer que o pagamento se dê pela única fonte produtiva do Brasil, que são as empresas e os próprios trabalhadores, sejam eles empresários ou carteira assinada, é muito injusto. Então, essa discussão eu me preocupo demais, porque a gente imagina onde ela vai chegar, né, presidente? No bolso de quem que ela vai arder. Isso, na verdade, é muito preocupante, né? Isso é muito ruim. Muito ruim e preocupante, porque a gente tem uma transparência clara, né, para o cidadão comum, né, que não acompanha isso no dia a dia, não tem ideia do que está acontecendo, na verdade, né? O que está se pretendendo colocar é realmente um aumento muito significativo de carga tributária para as pessoas, né? Pessoas físicas e jurídicas. Você colocou bem na física, né? Eu não tinha falado realmente na declaração de imposto da pessoa física, né? Agora estamos terminando agora desse ano, agora no final desse mês de maio, e que ainda hoje, né, você tem o benefício, né, de poder deduzir as despesas médicas que você utilizou, que você, na verdade, não compensou ou não conseguiu uma devolução, ou na íntegra ou parcialmente, do seu seguro-saúde, do seu plano de seguro-saúde. Então, essas despesas podem ser abatidas, né, eles fazem um abatimento da base de cálculo do imposto de renda que você paga todo ano, né? E isso vai acabar. Quer dizer, na verdade, é uma injustiça muito grande para a sociedade, né? Volto a falar, na verdade, quem sofre muito com isso é a classe média, porque a classe média não tem muitos recursos, a não ser o quê? Pagar um plano de saúde, muitas vezes com muito sacrifício, né? Para a sua família, e que não é muito fácil, né? E muitas vezes esse plano não cobre na plenitude suas despesas, né? Mas dá um conforto melhor de ficar, talvez, no hospital um pouco melhor e tudo mais, porque o próprio plano do governo, né, saúde, vamos dizer assim, do governo, ela não atende na plenitude toda a sociedade, então você tem que, evidentemente, fazer um plano de saúde para poder ter um atendimento um pouco melhor e você não vai poder usufruir desse benefício hoje, né? E na minha opinião, é justo. É justo porque é um gasto excessivo que você tem em função de não poder ter o mesmo atendimento ofertado pelo governo, o mesmo nível de qualidade, né, na sua plenitude, né? A mesma coisa vale para a escola, né? Na verdade, hoje paga-se a escola hoje no valor fixo, né? Que é uma injustiça. Muitas das escolas cobram aquele valor fixo anual do governo no mês, uma mensalidade, né? Então, essa é uma realidade do Brasil, né? Por quê? Volto a falar, porque a oferta de educacional pública, infelizmente, caiu muito a qualidade, né? Então, isso é muito ruim. Então, a gente está nivelando por baixo, não tentando trazer o nível de volta onde ele merece estar, né? E antigamente as escolas públicas eram concorridíssimas, né? Infelizmente isso mudou, né? Então é uma coisa muito ruim isso. A gente tem que tentar inverter essa situação, né? E com isso, nesse novo critério que se quer se adotar de cobrança, vai ser muito difícil, especialmente para a classe média. A classe média é que sustenta, né? Na verdade, o país é o dono da pequena e média empresa, esse é um classe média, né? E vai sofrer bastante no seu dia a dia com essa carga que vem forte aí, se esses projetos passarem da forma que estão lá elaborados, né? Presidente, uma coisa importante, né, o senhor citou aí das despesas. A gente tem que deixar bem claro e sublinhar que o cidadão só gasta com saúde, só gasta com educação no ambiente particular, privado, pela ineficiência do Estado. Porque se nós fôssemos, por mais que
não vamos nem discutir a qualidade, porque realmente é uma ineficiência por entregar um serviço deficitário. Mas se todo mundo que utiliza hoje as escolas privadas e planos de saúde fossem aderir ao sistema público, não tem como comportar. Então, esses cidadãos que estão contratando de forma privada a sua segurança, a sua educação dos seus filhos e o seu plano de saúde, eles são penalizados, porque a escola não pode abater na íntegra, só um pedacinho. E ainda se discute se pode ou se não pode abater a despesa médica num projeto. Então, a penalização se dá 2 vezes, porque, o senhor imagina, todo mundo vai usar o SUS, todo mundo vai usar a rede pública de ensino. Não tem nem onde colocar tanta gente, não tem nem como atender tanta gente. E outra coisa, né, como o senhor bem falou, a gente está no momento envolvido com as declarações de imposto de renda e dói pegar o trabalhador cheio de dívida, com dificuldade do seu dia a dia, que ganha menos de 3 salários mínimos, pagando imposto de renda. Dói a gente pegar um cidadão de classe média que tem seu emprego, eu não digo nem empresário, ele pode ser um funcionário público, pode ser um alto executivo, aí leciona, dá aula em faculdade e tem mais uma ou outra fonte de renda, ele é retido imposto em todas as fontes de pagar mais 20, 30 mil reais de imposto no final do ano. Dói. E isso só ocorre por essa absurda defasagem da tabela do imposto de renda. Mais de 100%. Que local, que país, que local sério vai passar por uma situação dessas? Então, a gente, neste momento, a gente começa a ver, e aí os nossos clientes, né, fazendo as suas declarações, perdendo renda, diminuindo rendimentos e pagando mais imposto. Então, não é justo. É uma situação que tem que ser tratada, mas reforço, cuidado, não vamos mudar o problema, não vamos direcionar, sanar esse e botar o problema nos outros trabalhadores que produzem e também tem as suas dificuldades, porque o pequeno empresário, ele não é um magnata, ele não é um super empresário. Para poder tributar os bancos que estão com resultados expressivos, tem que distinguir das outras empresas que estão tentando produzir também. Esse é um critério que tem que se pensar com mais clareza, né? Na verdade, é isso mesmo. Você está colocando, é a pura verdade, e nos preocupa. Porque estamos indo por um caminho muito ruim e vai penalizar a maioria das empresas que não são de pessoas milionárias, são de pessoas classe média ou classe média alta, ou classe média mais baixa, não importa, são pessoas classe média que tem muita dificuldade hoje em se manter de pé e tocar suas coisas, e porque tem que, infelizmente, contratar algumas coisas por fora, porque o sistema público também não atende na plenitude às suas necessidades. Então, isso é uma realidade. A gente vê países, evidente, que têm um imposto, talvez, de renda um pouco maior, mas que eles entregam, na verdade, toda essa questão através do sistema público, entregam em qualidade absoluta, né? A pessoa não tem que se preocupar com absolutamente nada nessa questão de educação e saúde. Isso está completamente coberto, está muito clara nesses países. Então, a gente precisa ter esse critério. O Brasil é um país continente, não é um país pequeno, não dá nem para se comparar com países que têm 9, 10 milhões de habitantes, que isso muitas das vezes é menor do que cidades como São Paulo, né? E tem mais do que isso. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque são critérios totalmente diferentes. Então, precisa pensar e trazer, esse programa de hoje foi feito para isso, e trazer essas questões que estão sendo tratadas isso lá no Congresso Nacional, né? Pelos senadores, pelos deputados, né? Projetos voltados a isso, a essa mudança vamos dizer, de patamar de tributação de renda, né? No caso, renda, isso realmente nos preocupa, juntamente com os projetos que lá naquelas casas estão, que se intitula de reforma tributária, trata sobre exatamente a tributação de impostos diretos, e que a gente não sabe como é que de fato vai ficar e como vai seguir isso até desse momento
envolvendo um momento político muito forte nas duas casas, e a gente não sabe qual vai ser o encaminhamento disso para a sociedade, se isso vai ou não passar agora no ano 2021. Ficar muito atento realmente e tentar contribuir, tentar pressionar. Eu acho que não é justo pegar esse assunto tão delicado que é a tabela e misturar com outros assuntos que são também estruturais, infelizmente. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter. E de novo, né, a atualização da tabela do imposto de renda, ela não pode ser tratado como renúncia fiscal, ela não pode ser tratado como um reajuste, não, é uma mera reposição da inflação. É tentar devolver o poder de compra, poder aquisitivo do trabalhador. É tentar fazer isso, amenizar ao menos, porque não vai ocorrer de dar 119% de aumento na tabela. E bem como o senhor colocou antes, os projetos não estão atualizando a tabela, os projetos estão elevando a isenção. Então, estão passando de 1.900 para 5 salários mínimos, mas já sai de 27,5%. Então, quem ganha 5 salários mínimos não tem qualquer redução. A redução se dá justo para quem ganha menos, mas não é atualização. Não vamos usar os termos inadequados. É uma remodelação, é uma elevação do limite de isenção. Porque se fosse atualizado, vamos imaginar, né? Vamos fazer um raciocínio aqui, um exercício mental, né? Se essa tabela tivesse atualizada, hoje o limite da tabela sem imposto seria de 5 mil e poucos reais. Porém, a tabela hoje começa em 7,5%, né? Então, ela entraria com 5.001, com 7,5%, não com 27,5%, como estão querendo. Então, são outras condições. Na verdade, é um aumento real, sim, de tributação que se pretende colocar. Ok, Chamum, acho que o programa foi rapidinho, nós passamos aqui mais de meia hora, aqui com os 35 minutos corridos, porque quando a conversa é boa, ela passa rápido e nem percebe, né? Mas a gente vai trazer esse foco também, não vamos ficar somente nas reformas dos tributos indiretos, realmente elas são mais importantes, são os tributos que dão mais trabalho, são os tributos que mais arrecadam, né, no país, mas a gente tem que pensar no todo, né? Porque tudo é um conjunto de tributos que fecham aí a tributação das pessoas, tanto física como jurídica. Ok, Chamon? Então, dá a sua palavra final para a gente encerrar o programa de hoje, por favor. Então, presidente, só reforçar essa questão para a sociedade ficar atenta, utilizar suas entidades representativas como o FENACOM, para nós conseguirmos um êxito aí nessas reformas e projetos. Ok, meus amigos, então é isso. Fiquem ligados que nós voltaremos aí com mais conversas a respeito dessas questões, não só das reformas que lá estão nas casas, as mais, enfim, visadas, né, as reformas relativas a tributos indiretos, mas também a tributação em geral. Nós estamos bem atentos a isso, vamos sempre trazer aos senhores o nosso posicionamento em relação a essas questões e nos aguardem aí no Congresso Nacional, nos debates, né, de forma muito democrática, é importante a gente estar lá, para a gente poder também colocar a nossa ideia, o nosso pensamento, refletindo um pouco o que a sociedade pensa a respeito dessas questões. Forte abraço aos senhores e até a próxima semana.